Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, vamos embora que tem mais um jogador na mira do esporte, meus amigos. Vou trazer todos os detalhes para vocês aqui, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de a gente falar sobre esse jogador aqui, que eu vou trazer os detalhes para vocês, eu quero trazer só uma informação aqui, porque só para a gente ter a certeza, tá bom, de tudo que aconteceu em 2025, aquelas contratações de 17 milhões, 15 milhões, foram muito suspeitas, tá? Vocês vão entender o que eu vou falar aqui, presta atenção, bora lá. Meus amigos, é o seguinte, saiu uma notícia aí que o Vitória comprou alguns jogadores e gastou 18 milhões de reais, beleza? O Vitória aqui, nosso co-irmão. Tranquilo, beleza, Jackson, o que é que tem a vida deles com a vida da gente? Bora lá. Só pra gente ter uma ideia, eu não vou falar nem dos 18 milhões. Eu vou falar até a ideia aqui de 15 milhões de reais que eles fizeram em contratações agora, essa semana, beleza? Da nossa parte, meus amigos, a gente teve um jogador aí que foi 15 milhões, que foi Carlos Alberto. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Carlos Alberto, a realidade é essa. Se você tem ouvido falar de Carlos Alberto, você está mentindo. Ninguém tem ouvido falar de Carlos Alberto. Do nada, Carlos Alberto chega, não é o ceifador, faz gol, tudo mais. Chega aqui, nem Zuzuzum tinha na internet. No outro dia, chega no aeroporto do esporte. Carlos Alberto com uma maior contratação até então, tá? Que ainda não tinha contratado o Rivera. A maior contratação da história do esporte com 15 milhões de reais. A gente ficou sem entender, tá bom? Mas beleza, chegou, a gente não sabia o que foi que aconteceu. Vai que a gente não sabia de futebol, né? Como diziam aí, que a gente não entende de futebol. E chegou o Carlos Alberto. E beleza, deu no desastre que deu. Mas aí a gente olha, meus amigos, o campeonato que o Vitória fez no ano passado e o campeonato que o Sport fez era o mesmo campeonato, era campeonato para não cair. Como esse ano o Vitória mais uma vez vai fazer um campeonato para não cair. Então tentando montar um elenco legalzinho. Só que aconteceu, o Vitória agora gastou 18 milhões de reais em contratações. Mas bora se atentar das de 15 milhões, que é o mesmo valor que a gente pagou em Carlos Alberto. Meus amigos, eles contrataram Baralha, tá? Que é um jogador que era dele já estava emprestado. Contratou Baralhas por 8 milhões de reais. Veja a diferença. Um jogador que mostrou para que veio no Vitória, fez gols importantíssimos, gols aí que salvou o Vitória até mesmo da zona de rebaixamento, de cair. Então, jogador que foi testado e aprovado, você vai lá e compra 8 milhões de reais. E sem falar do outro, que foi 7 milhões de reais, que foi Eric, meus amigos. Eric, para quem não lembra aí, Eric que teve passagens aí pelo Náutico, foi criado à base do Náutico, depois foi vendido para o São Paulo, teve passagem pelo Ceará, foi campeão da Copa do Nordeste em cima da gente, jogou nada. Mas em 2023 foi campeão da Copa do Nordeste, voltou para o São Paulo, depois foi emprestado para o Vitória, aí o Vitória olhou e disse, poxa, ele deu sangue aqui, a gente agora faz o quê? Compra o jogador. Então só para vocês verem que não é normal o que o Sport fez. Assim, é muito mau caratismo de quem estava na frente do Sport, para não dizer outra coisa, para a gente não receber processo, beleza? Então os mesmos 15 milhões que a gente pagou no Bagre, no jogador horrível que é Carlos Alberto, os caras pagaram 7 milhões, eu vou botar 7 milhões comparando Eric com o Carlos Alberto. Quem é melhor, Eric ou Carlos Alberto? Não tem nem comparação. E tiveram plus lá de trazer, de ficar ainda com Baralha. Então assim, não tem comparação. As negociações que o Sport fez foi muito suspeita, muito mesmo. E a gente ficou com fumo, beleza? É só pra gente atentar e saber que o recorte que teve no Sport de 2025, além de muito fraco das pessoas que estavam à frente do Sport serem fracas, tinham muito mau caratismo e muitas coisas suspeitas que aconteceram no Sport. Beleza? Tranquilidade total, Jex. Já entendi que a gente levou fumo e que Yuri Romão foi covarde com a gente. Beleza? Mas bora lá. Em relação a esse jogador, quem é esse jogador, Jackson? Me explica mais sobre ele. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, a fonte aí é o GE Sport. Sport negocia com o meia Lucas Mineiro do Cuiabá. Dourado está suscetível a liberar o jogador e aguarda contato do rubro-negro para avançar no negócio. A informação foi de Camila. E completando a informação diz o seguinte: o meia Lucas Mineiro, de 29 anos, é mais um alvo do Sport no mercado da bola.
O rubro-negro abriu negociações para trazer o atleta atualmente no Cuiabá por empréstimo de 1 ano. Beleza? As conversas estão em andamento e, segundo apurou a reportagem, o Dourado está suscetível a liberar. Primeiro, porém, jogador e esporte costurarão um acordo para depois tratar dos últimos detalhes com a equipe de Mato Grossense. Além de Lucas, o Leão Pernambucano está atrás do companheiro de posição Zé Gabriel, ex-Vasco da Gama, bastando o Portimonense de Portugal liberar para retornar ao Brasil. Esse aqui a gente já falou de Zé Gabriel, que está aí negociando. Mas bora lá. Lucas Mineiro, Jackson, é bom ou é ruim? Vamos para apuração. O Sport aí, tá? Foi atrás do jogador, como Camila trouxe aí. Só que tem um detalhe. As informações que eu peguei, ele é meio campo central. Mas, quando ele tá jogando no Cuiabá, ele não jogou como meio campo central. Ele estava jogando como segundo volante. É bom deixar isso claro, que eu vou trazer os números do jogador para vocês aqui. E vocês vão dizer, ele não dá muito gol, não tem muito gol, não tem muito passe. Ele é outra característica, tá bom? É um jogador que tem um passe muito refinado. Assim, é porque eu sou tendencioso a olhar que eu tô olhando pro muito positivo com as contratações que o Sport tá fazendo. Mas é um jogador esforçado, é um jogador brigador. Pronto, a palavra certa é essa. É um jogador brigador, meus amigos. É um jogador brigador ali no meio campo, tem um passe muito bom, mas é um jogador limitado. Não vou dizer aqui que ele é um jogador, não, ele é um astro, ele vem, vai acabar com o meio campo do Sport, ele é incrível. Não, é um jogador limitado, mas é esforçado. É o que a gente tem pra hoje, tá bom? Mas, os lances que eu vi, é um jogador que tem uma dinâmica, tem uma roubada de bola muito boa, como eu disse, é esforçado e dá sim para ajudar a gente. Ele chega como um segundo volante, pelo que eu vi no Cuiabá. Posso ser que o Sport traga ele, bota ele como meia. Mas no Cuiabá ele jogou como aquele jogador brigador ali no meio campo. Beleza? Mas bora para os números do atleta para vocês tirarem a conclusão de vocês. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. Como eu disse a vocês, Lucas Mineiro tem 29 anos, porém ele agora no mês de fevereiro ele já completa 30. Então 30 anos, beleza? Bora lá. O jogador, meus amigos, ele tem passagem pela Chapecoense, Ponte Preta, Vasco da Gama, Ponte Preta de novo, depois foi para o Japão, tá? No Japão passou pelo futebol português em 2020, 2021, depois ficou ainda no futebol português, depois saiu de novo emprestado e, meus amigos, ele em 2023, que é o passado mais recente, ele estava no Cuiabá. No Cuiabá, ele chegou emprestado, tá? Pelo Braga de Portugal. E o Cuiabá em 2023 comprou o jogador. Ficou aí 2023, 2024 e 2025. Em 2025, que é o que nos interessa, ele fez 36 jogos, fez 3 gols e deu 1 assistência, tá? E no ano 2024, que é o ano passado, o ano retrasado, ele fez 57 jogos, não fez nenhum gol e deu 2 assistências. Mas para o 2025 é um recorte legal. Jackson, ele com esses números, não é um número ruim para o jogador. Eu acredito que não, tá? A posição que ele joga é a mesma de Zé Lucas. Zé Lucas não tem nenhum gol no esporte, mas é um jogador, posso nem dizer que é um jogador importantíssimo, a nossa joia da base. Então, ele não tem obrigação de fazer gol. Segundo o volante, ele não tem obrigação de fazer gol. Ele tem que dar uma dinâmica. Ele tem que fazer uma ligação da zaga para o meio campo, para o ataque, no caso. Então, é um jogador, para mim, que eu contrataria, um jogador esforçado, jogou a Série B, também já jogou a Série A, então não é qualquer um, como vocês gostam de dizer, você está contratando bagre. É um jogador que já tem passagem, é um jogador que tem um potencial sim na Série B, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meu, o que é que vocês acharam desse jogador, se o Sport chegar a fechar com ele. Tamo junto e até a próxima.